Olá, sejam muito mais que bem-vindos. Eu sou o Lopes e esse é o Roda de Conversa, no episódio número 2. Hoje vamos fazer algumas previsões sobre os próximos jogos dos estaduais pelo Brasil, ou provavelmente só do Paulista e do Carioca e talvez do Mineiro, porque dá muito trabalho falar sobre tudo. E trabalho é uma coisa que a gente evita tanto quanto possível na vida. Então, bom, começamos falando do jogo de amanhã entre Vasco e Flamengo, que é um jogo que promete muito. O Flamengo, que esse ano veio numa muito clara intenção de superar o seu rival Vasco em todos os aspectos possíveis, tanto que já conseguiu cerca de 3 ou 4 vices no ano, assim, num ritmo muito acelerado que o Vasco não está conseguindo acompanhar. E agora, esse jogo de amanhã é uma disputa entre os dois para ver quem que vai em busca do vice do Campeonato Carioca. O Vasco, que vendo essa estratégia do Flamengo de tentar o superar, já foi lá e na base do vexame foi eliminado pelo ABC numa tentativa de amenizar a chegada do Flamengo no número de vices, deixando isso de lado com um vexame maior ainda. Assim a gente esquece de falar sobre os vices do Flamengo e vamos falar do Vasco sendo eliminado pelo ABC. Então é uma rivalidade muito forte, muito grande, e eu tenho certeza que amanhã, quem quer que ganhe, vai estar um passo mais próximo do objetivo final, que é o vice do Campeonato Carioca. Então, dito isso, eu acredito que está muito mais para o Flamengo, porque o Flamengo esse ano veio muito bom e muito forte na briga por tantos vices quanto possível. Já em São Paulo, o Campeonato Paulista, que esse ano está muito mais interessante, agora que chegamos nas semifinais e três dos 4 clubes das semifinais não são os clubes grandes e tradicionais, o que deixa o campeonato mais emocionante e ao mesmo tempo mais perto do auge do estadual, que é um campeonato que ninguém vê. Então, se você já não tem os times grandes, o público que era pequeno abaixa mais, ou seja, tão estadual quanto possível, e esses times, tirando o Palmeiras, eles estão nessa briga, nessa acirração para ver quem que é o pior do estado atualmente, porque uma das regras da vida é que se você não pode ser o melhor em algo, você pode ser o pior, que é mais fácil, inclusive. Então, nessa briga, visto que o Palmeiras está um tanto acima dos rivais, o Corinthians, o São Paulo e o Santos estão ali brigando para ver quem passa mais vergonha, tanto que cada um teve uma eliminação tão vexatória quanto possível. E o Palmeiras, que é um time muito competitivo, você pode ver que o Abel, ele quer ganhar até caro ou coroa, tentou com todas as forças perder para o São Bernardo, mas infelizmente, com a ajuda da juíza, que não foi uma ajuda proposital, visto que ela errou dos dois lados, ou seja, uma ajuda da natureza, uma ajuda da incompetência, eu diria, terminou passando de fase para a infelicidade do torcedor, que vai ver os seus rivais, pelo menos nesse quesito, ultrapassando o Palmeiras, sem muita chance do Palmeiras conseguir acompanhar. Então, para o jogo de amanhã, é bem capaz do Palmeiras novamente tentar essa estratégia de conseguir ser eliminado, de perder, porque aí talvez sendo eliminado numa fase posterior, a eliminação seja pior, assim fazendo com que o Palmeiras ultrapasse os seus rivais em mais esquisito, que é o quesito não ganhar nada. Agora em Minas Gerais, numa das semifinais, o América Mineiro pega o Cruzeiro. O primeiro jogo foi 2-0 para o América Mineiro. A torcida do Cruzeiro anda revoltada com o Ronaldo, que falou que nunca iludiu ninguém, nunca prometeu nada. E realmente o Ronaldo, ele comprou o Cruzeiro, talvez porque ele estava bêbado, talvez uma aposta. Às vezes ele nem sabia que ele comprou o Cruzeiro, deram um papel para ele assinar ali e ele assinou, porque o Ronaldo é conhecido por tomar essas decisões equivocadas e, na hora, se arrepender, mas talvez tenha sido tarde demais para se arrepender, como foi no caso dele com a travesti vários anos atrás, que ele até disse na entrevista: quando eu soube que não era o que eu esperava, eu tirei meu time de campo. Ou seja, talvez o Ronaldo queira tirar o time dele de campo e, não podendo tirar o time inteiro, quer tirar ele mesmo. Então é bem capaz do Cruzeiro trocar de dono ou algo assim. E já o América pode vir com tudo no seu campeonato principal, talvez a única coisa que eles possam ganhar, que é o Campeonato Mineiro. Do outro lado, o Atlético Mineiro, que tem sido o time mais em destaque de Minas Gerais, vai enfrentar o Atlético,
que ganhou deles no jogo passado e que ficaram enchendo o saco, porque a alegria do time pequeno é ganhar do time grande, apesar de deixarem o atleta Hulk completamente transtornado, inclusive é até de se esperar para ver, sair uma notícia para saber se o Hulk já se recuperou do transtorno que ele teve com a zoação dos jogadores, inclusive do próprio Sasaki, que já jogou no Cruzeiro e que conseguiu entrar na cabeça do Hulk. Então talvez seja até bom deixar ele de fora para ver se o Atlético consegue entrar mais equilibrado emocionalmente. Esse é um campeonato que as semifinais estão equilibradas e é bem capaz do Atlético, que sequer tem o escudo aparecendo. Se você pesquisar no Google, você não acha o escudo do Atlético, então deve ser algo de projeção, aquele tipo de arte de você enxerga o que você quiser enxergar, terminar chegando na final e por que não ganhar, né? Afinal é Minas Gerais e Minas Gerais tem dessas. Já no Sul, o Internacional vai jogar contra o Caxias no jogo 1 e o Grêmio vai jogar contra o Ipiranga. Não temos muitas informações sobre quais são os planos e objetivos das duas equipes grandes do Sul nesse ano. O destaque que ela está tendo é o Soares, que está jogando num campeonato que tem um nível abaixo do que ele está acostumado, então está metendo um gol adoidado nesse projeto que é o do Super Grêmio. E o Grêmio, cujo destaque dessa semana foi a aposentadoria do Lucas Leiva, devido a problemas no coração, uma coisa muito triste. E já o Internacional anda na sua estratégia de sempre, no seu esquema de se esconder no cenário nacional, porque ninguém sabe o que o Internacional quer, ninguém sabe o que eles buscam, eles não se destacam nem pro bem nem pro mal, não ganha nada, mas também não tem eliminação vexatória, não faz goleada, não toma goleada. É um time que tá ali numa timidez excessiva já há alguns anos. Bom, esse foi o Roda de Conversa número 2. Conseguimos ali cobrir mais ou menos os clubes mais importantes do Brasil. Depois faremos outro vídeo com os campeonatos que faltaram e falando mais rápido, porque esse país é excessivamente grande e dá muito trabalho falar de todos os estaduais. Até porque a maioria, ninguém nem sabe que existe, a não ser quem mora naquele estado. Mas tirando isso, espero que tenham gostado e que os jogos das semifinais desses campeonatos sejam bons ou assistíveis, ou que pelo menos tenham briga, porque se um jogo é ruim, o mínimo que ele pode fazer é ter uma briguinha ali para animar o torcedor, às vezes até incendiar o que está acontecendo ali e tudo mais. Um exemplo disso é o próprio Botafogo, que em termos de futebol tem tido jogos de ruim para péssimo, mas tem compensado num descontrole emocional enorme. Tanto que no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Flamengo, o Botafogo ele entrou numa estratégia inovadora do seu técnico, que é a de trocar de esporte no meio do jogo. Às vezes você tá lá jogando no futebol, no 11 contra 11, tá muito difícil, você sente que não vai ganhar, então o que você faz? Você pede pro seu atleta ser expulso num descontrole emocional, às vezes até um teatro ali, ele tá agindo como se tivesse perdido a consciência, mas não perdeu, é estratégia, e aí você deixa de jogar futebol e vai jogar um showball, vai jogar um futsal, abre um espaço ali no campo. Só que, infelizmente, para o Botafogo, o Vasco e o Flamengo vieram preparados, com mais controle emocional, com estratégias anti essa estratégia do Botafogo e terminaram jogando um futebol. E como um time de futebol tem mais jogadores que um time de showball e um time de futsal, o Botafogo terminou perdendo os dois clássicos. Fora o jogo contra o Fluminense, mas aí já é outro caso, então o Botafogo terminou trocando sua estratégia, eu estou numa estratégia um pouco mais clássica, aquela que geralmente o Flamengo e o Corinthians usam, que é de falar com o juiz para dar aquela forcinha e tudo mais, que é uma estratégia já consagrada no futebol mundial e principalmente no futebol brasileiro, o que levou o Botafogo a se classificar na Copa do Brasil. Ou seja, talvez para o resto do ano seja mais interessante para o Botafogo abandonar a estratégia do showball e do futsal, jogar futebol, porém pedir ajuda ali do juiz vez ou outra, até porque o John Textor tem dinheiro esse que ele não quer usar no Botafogo, muito pelo contrário, ele quer retirar tudo que puder do Botafogo e colocar no bolso. Mas é esperar até o final do ano para saber o que vai acontecer com esse clube tão querido por mais de uma dezena de pessoas. Até a próxima.